Fala, meus amores, boa noite! Terça-feira começando e estamos aonde? No Parque da Cidade, fazendo um podcast daqueles gostosinhos. Só que não. Só que sim, a gente tá aqui, ó. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A minha convidada de hoje me colocou no lugar. Não é aquele lugar que vocês estão pensando, entendeu? É os ossinhos, é as minhas juntas, tudo e joga fora. Não, gente, ela não joga nada. Ela põe no lugar e deixa a gente, ó, se eu cresço, da hora! Eu quero já agradecer aqui os meus patrocinadores, Rock na Teia. Glaucão, um beijo pra você. Aliás, dia 15 tem aí o IPA Rock Fest em Jundiaí e eu tô aí, hein? Quem quiser já vou deixar o link aqui embaixo, não, vou deixar o link lá no Instagram. Entra lá porque os ingressos são limitados. Então vai ter minha participação lá também com o Glauco, Aranhas Amplificadas e o cover do Queen também. Então se preparem, Jundiaí, que vocês vão tremer e vão sair de lá tudo bêbado, né? Eita, Lelê, quem não bebe um chopp de vinho do Rock na Teia? Eu bebo sim, mas bebo pouco. Landfit! Um beijo pra você. Ednei também. Gente, tudo que eu uso aqui, vocês podem entrar lá no meu Instagram, no Instagram do Cola no Cast, no meu também, na verdade, nos dois. E tem link de tudo lá, tá? Pra vocês poderem comprar. Arte Galpão Print, meu outro careca, lindo Paulo Latarulo, maravilhoso também com a sua... Gente, fugiu o nome. Com a sua loja, que não é loja, não me mata, tá? A Galeria Arte Galpão, agora lembrei. Com a Galeria Arte Galpão, vai lá que só tem coisa chiquérrima de primeira linha, hein? Depois não reclama que eu não avisei. E são peças únicas. Levou agora, não tem outra igual. Bom... Isolar, que está aqui com a gente, já desde o início, que fez todo o isolamento acústico aqui do estúdio, do Pocket Studio. E aliás, falando em Pocket Studio, baixem aí no seu celular o app do Pocket Studio, e aí tem todos os podcasts que são feitos aqui, inclusive o Cola no Cast. E aí é o seguinte, se você assiste no YouTube, você não ganha nada, mas se você assiste lá, você tem cashback para você gastar em todas as lojas que estão lá cadastradas. Olha que coisa chata, hein? A cada minuto você ganha um cashback de volta para você gastar onde você quiser, em todas as lojas que estão lá. E não são poucas, tá? Entre elas tem até aquele negócio de lanche que vocês comem, que eu não vou falar o nome, porque eles não me pagam nada. Então não vou falar. Mas vai lá que as lojinhas estão cadastradas lá para vocês. E chega de falar, que eu tô aqui com a quiropraxista maravilhosa, que colocou minhas vértebras, minhas juntas, tudo no lugar. Doutora Fernanda. É doutora, né? Eu prefiro ser chamada de Fernanda, sabia? Porque eu acho que às vezes afasta um pouco o paciente esse negócio de doutora, você fica muito superior, sabe? Eu não quero estar superior. Mas não é superior, é um respeito. Não, mas... É que se me chama de senhora, também vou ficar puta. Mas é porque eu acho que doutora tá muito associado a médico, sabe? E a gente não quer passar um ar de médico, até porque a gente não é médico. Então eu falo, não sou doutora não, sou Fernanda mesmo. Então o pessoal me chama de Fernanda. Então, mas aí a gente vai entrar numa coisa muito engraçada. Porque o quiroprata, ele tem um... Aliás, o que é quiropraxia, antes de eu entrar nisso daí? Quiropraxia basicamente é uma profissão, né? Quiropraxia é uma profissão, não é especialização, gente. Quiropraxia é uma profissão. A gente faz uma faculdade de 4 anos para começar a atender, pelo menos 4 anos, tá? Aqui em São Paulo, a faculdade são 4 anos, no Sul são 5 anos. Estados Unidos são 6 a 7 anos. Então a gente estuda pra caramba para começar a fazer, não é uma coisa simples. E o que a gente faz basicamente é palpar a coluna do paciente, procurando uma coisa chamada de complexo de subluxação vertebral, que é um desalinhamento com restrição de movimento. E a gente ajusta, né, para poder começar a melhorar a parte biomecânica e a parte neurológica do corpo. Então a gente tem sempre esses 2 focos principais, biomecânico e neurológico. O biomecânico vai estar associado ao movimento e neurológico ao sistema nervoso central, né? Então a gente mexe nessas 2 coisinhas aí. E é basicamente isso que a gente faz. Aí a gente ajusta, tem o barulho do crack, né, do estralo em si, que o pessoal gosta de ouvir. A gente gosta também, tanto que quando vai bastante, a gente fala, yes, bem crocante e tal. Mas tem o crack que, na verdade, é uma bolha de gás que estoura no meio da articulação e tal. Não é que tá mexendo o osso, tá quebrando o osso da pessoa. A gente coloca um vetor certinho, né, o posicionamento certinho para poder ajustar. Mas é mais ou menos isso, é basicamente isso, né? A gente agora tá começando a ficar uma coisa mais popular, né? A quiropraxia, que antes muita gente não conhecia. Graças à rede social,
né? Porque a gente grava vídeo, né? Faz as coisas para o pessoal poder conhecer, porque muita gente não conhecia antes. Eu falava, eu faço quiropraxia. O povo falava, quiro o que é de comer? Eu falava, não é de comer, cara, é da saúde. E aí agora não, agora as pessoas falam, que negócio que estrala e tal. É por causa de vídeo. Então é basicamente isso que a gente faz, né? E é engraçado porque as pessoas, por não saberem, né? Foi uma pergunta que, a primeira coisa que eu falei para ela, você é fisioterapeuta? Ela, não. Então, qual é a diferença do fisioterapeuta para o quiroprata? O fisioterapeuta, ele vai ter sempre o foco maior em partes moles, né? A maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Então, parte de musculatura, tendão, ligamento, parte de recuperação de cirurgia, principalmente. Tanto que quando o paciente fala que fez uma cirurgia, a gente fala, você tem que ter pelo menos uns 3, 4 meses de pós-cirúrgico para vir passar comigo. Enquanto o físio não, o físio já é imediato. Termina a cirurgia, já começa a fazer físio, sabe? Então, eles vão ter um foco muito mais tendão, ligamento, parte de regeneração, parte de recuperação pós-cirúrgica, e a gente não. O nosso foco sempre vai ser parte biomecânica e neurológica de vértebras com subluxação vertebral, que é o desalinhamento, né? Então, a gente sempre vai estar aí, né, para poder fazer essas coisas. Então, doenças como hérnia, você vai curar onde? No físio ou no quiro? Nos dois. Só que a gente tem dois pensamentos diferentes. No quiro, a gente vai deixar tudo alinhadinho, abrir um pouquinho mais de espaço articular. Lá na físio, eles vão trabalhar em parte de inflamação, na parte de dor, eles vão partir toda essa outra parte, né? Não que a gente não faça parte de dor, mas é o que eu falo para todos os pacientes. Dor é consequência, então eu nunca vou tratar dor de nenhum paciente. Não adianta eu tratar a consequência se a causa continua lá. A gente vai na causa, né? Então, a físio, eles vão ter muito mais um foco de tecidos moles e a gente de tecidos ósseos, né? Mas uma coisa completa muito a outra. Quando une os dois, dá muito mais certo do que quando faz só um, né, ou o outro. E vocês mexem só com a coluna ou mexe tipo joelho, o ossinho do pé aqui que eu não sei o nome, que às vezes eu tô pedalando, faz clac, eu falo, ferrou. Ferrou, não vai voltar. Aí eu dou um tan, ele volta e fala, vou continuar que tá muito bom. Não, a gente mexe em tudo. Todas as articulações que são sinoviais, né, que é quando tem líquido sinovial na região, a gente mexe em dedo, a gente mexe em punho, cotovelo, ombro, joelho, tornozelo, tudo a gente mexe, quadril. Você vai mexer em tudo? Em mim? Normalmente a gente mexe onde a pessoa tem que ser mexida. Eu sou cinquentona, filha. Tudo tem que mexer. Onde tem focos principais, né? A gente vai muito pela queixa do paciente também, mas por mais que eu não tenho queixa no ombro direito. Se a dor que você me traz, que pode ser, sei lá, uma dor cervical, eu acho que possa ter alguma relação com o seu ombro, eu vou dar uma olhada no seu ombro, entendeu? É porque uma irradia pra outra. Exatamente, né? Porque o nosso corpo ele é todo ligado, né? Nossa musculatura tá ligada com a parte óssea, que tá ligada com a parte de nervo, que tá ligada com a parte de tendão. Tá tudo ligado, é tudo um ciclo, né? Uhum. Tanto que até tem paciente que fala assim, eu tenho dor de cabeça. A gente consegue tratar muitas vezes dor de cabeça de paciente mexendo em cervical ou mexendo em ATM, sabe? Então, às vezes a gente fala, tem uma dor em tal região, a gente acha que o problema é na cabeça. Às vezes o problema não é na sua cabeça, às vezes tá aqui na sua ATM, tá na sua cervical, porque tudo é um ciclo, né? Tudo é Cara, junto. esse babado de ATM é muito louco, porque o meu sorriso, ele é torto. Eu acho que minha ATM é torta. Mas você, quando abre e fecha a boca, você sente ela dar uma deslocada? Não, às vezes ela faz clac. Então. É como se eu estivesse estalando mesmo. Então, esse estralo é o clique, né? A gente chama de clique. Mas tem alteração, ela tem um travamento. E aí a gente solta a liberação, faz a liberação, né? Pra soltar a musculatura de dentro, a musculatura de fora, e pega a musculatura aqui. E aí isso muitas vezes acontece pra quem tem bruxismo ou DTM, né? Eu não tô falando que eu sou uma ferrada, né? E aí, tanto o bruxismo quanto o DTM pega muito essa alteração de ter o clique, ou então de ficar travando quando você abre e fecha a boca. E quando aquela coisa que às vezes tá mastigando, porque quem tem isso, como faz assim, ou você morde aqui, que eu mordo direto. A minha mãe morde à frente, eu mordo do lado. Também tem a ver com a coisa da TM. Tem, porque a sua mordida ela não é certinha, né? A gente tem que ter, quando a gente sorrir, os dentes têm que estar todos alinhadinhos. Normalmente, pessoa que tem alguma alteração ATM, essa noite eu apertei muito, ou então rangi muito o dente. Nossa, aí dói aqui, ó, dói as têmporas. Aqui, porque é temporal, né? ATM, temporal pega aqui, né? E aí,
o lado que você mais mastiga na hora de você comer pode ser que seja esse lado. E aí você sempre vai estar estimulando mais essa musculatura, ela vai ficar mais forte e às vezes pode ser que dá uma mordidinha na hora que você tá comendo, que você tá falando, que você tá fazendo qualquer coisa. Gente, eu não sabia disso. Você sabia, Borel? Tá, querida, aqui é na Dutra Cultura, Pode estar querida. associada a... Tô trazendo os babados. Vamos desmistificar então as coisas aqui. Ou, né, falar é verdade ou é mentira. Sim. Aquela coisa de estralar os dedos. É estralar ou estalar? Estalar. Os dois estão certos. Hum. Tanto estralar quanto estalar. Os dois estão certos. Aí você escolhe como gente, você então parem de me corrigir. Os dois estão certos. É o que eu falo pra todos os pacientes. Até a quiropraxia em excesso faz mal. Tudo faz mal em excesso. E quando a gente faz, tem um barulho de estralo? Tem. Não vou falar que não tem, porque tem. Mas eu tô mexendo na vértebra que ela tem mau posicionamento e restrição de movimento. Então, quando a gente faz, a gente tá principalmente querendo dar mais movimento pra ela. Quando você faz isso sozinho, você nunca vai mexer a vértebra que precisa ser mexida, porque precisa de um vetor muito específico, um posicionamento muito específico, tudo muito específico. Então, você vai se estrelar, você vai mexer a vértebra que já tem movimento. E a que precisa ser mexida, que não tem movimento, vai ficar lá cada vez mais restrita com a comparação de uma vértebra com a outra. Por isso que faz mal. Tanto dedo, quanto vértebra, quanto cotovelo, quanto pé. Você começa a ter uma frouxidão ligamentar, sabe? Porque você está dando muito movimento para uma região que já tem movimento. Então, o dedo ainda é menos pior, né? Que as pessoas mais estralam, mas é o que é menos pior. Mas assim, você vai criando mais líquido, você vai criando mais lubrificação, você vai criando mais movimento. Então tem aquela coisa que, não estala que vai ficar com os negócios cabeçudo. Começa a ficar maiorzinho, né? Porque tá criando mais lubrificação. Eu tô perguntando, mas eu não estralo, tá? Tá. É porque eu vejo muita gente faz muita gente, pá. Estrala gente, tudo. que isso? Falei, gente, por sinal... virou assim, já estralou a coluna. Eu falei, gente... Isso de estralar, do pescoço principalmente. Teve um caso muito interessante há pouco tempo de um cara, se eu não me engano, ele é australiano. Ou ele é australiano ou alemão, uma coisa assim. Ele quase morreu e ele ficou cego. Ele chegou esse caso pra você? Não, a gente saiu em todas as redes sociais de quiropraxia, né? E aí no meu mundo, né, apareceu o Instagram inteiro, porque no meu Instagram é o meu mundo de quiro. E aí a gente viu, fui ler a matéria em si. O que aconteceu? Ele fazia quiropraxia há um tempo atrás. E ele falou que ele ia economizar. Decidi economizar. E eu vou fazer quiropraxia em mim. Então ele começou a fazer autoajuste, segundo ele, autoquiropraxia. E aí a gente tem uma artéria que passa bem na nossa cervical, né? E aí, quanto mais a gente fica fazendo torção nela, mais a gente cria microlesões nela. E ele foi criando microlesão. Ela rompeu. Caraca! E aí, ele ficou cego e quase morreu. Foi por pouco que ele não morreu. E ele já tinha 30 anos que ele se autoajustava. Porque, segundo ele, ele viu que o quiropraxista fazia e ele sabia fazer também. Então, é muito perigoso. Então, eu falo assim... Cara, se você se estrala, para de se estralar, pelo amor de Deus. Porque é muito perigoso, sabe? E, assim, vira um hábito, né? Vira um vício, né? Nem um hábito, vira um vício. Você faz uma vez por dia, daqui a pouco você tá fazendo 2, 3 vezes, daqui a pouco você tá fazendo a cada 15 minutos. Tanto que tem gente que você olha, a pessoa faz assim, estralou. Faz assim, estralou. Tudo estrala, sabe? Porque fica fazendo o tempo todo. Tô contando pra todo mundo desse homem, pra todo mundo ficar com medo e parar de se estralar. Nossa, gente, será que eu vou ficar séria? Eu não estralo o pescoço. Mas eu estralo minha coluna. Não. Porque às vezes eu tô no computador tal, e começa a doer. Aí eu pego aqui, assim. Aí eu pego aqui e faço assim, tá. Então eu estico lá atrás e pá. Aí só tem acho que umas 2, 3, 4, 5, não sei quantas. Mas ele faz prá, e aí dá aquele alívio. Mas é momentâneo. Porque você tá mexendo o que não tem que ser mexido. Por isso que é momentâneo. Quando a gente ajusta, o paciente fica pelo menos de 3 a 5 dias bem. Entendeu? E não 15 minutos, que é quando você se estrala, você vai ficar 15, 20 minutos bem. Exatamente, porque depois eu faço de novo. Se eu tô no computador. E aí, por isso que eu falo que vira um vício. Porque você vai fazendo. Porque você não fica o dia inteiro no computador. Não. Imagina a galera que trabalha hoje em dia de home office e fica o dia inteiro no computador sentado no sofá. Meu Deus. Eles vão o dia inteiro se estralar, entendeu? Eu tenho uma amiga também, viu, Paulinha? Eu tô dedando mesmo. Você tem que ir lá na doutora. Na doutora não, na Fernanda. Ela vai na porta da casa, então ela coloca a coluna aqui e ela faz assim, ó. Prá.
Aí ela está, eu não consigo fazer dessa forma. O meu é aqui mesmo. Pá. Ela não, ela vai lá e... Eu falei, cara, como é que você consegue? Então ela apoia a coluna e empurra. Fraturar uma costela e a gente conversa depois. Nunca queira fraturar. Eu já fraturei 2 costelas. Caí na cachoeira e nem respirava, gente. E é muito fácil. A articulação é uma região muito sensível, né? Muito fácil de ser fraturada. Então todo mundo aqui tem o hábito de falar assim, ai, me abraça aqui pra me estrelar. Meu, tem que ter muito cuidado. Fraturar uma costela assim, é muito fácil, sabe? Se tem quiro que fratura a costela de paciente, imagina a gente que não sabe o que tá fazendo. Não, peraí. É uma quiro que não é quiro. É. Vamos falar sobre isso. Se a pessoa tem... Corta pra mim, Percival. Corta pra mim, Borel. Se a pessoa tem uma faculdade de 4 anos pra poder, né, mexer no corpo de alguém... Você que fez um final de semana, sabe mexer? Exatamente. Como é que é isso? Chega muita gente lesionado por conta disso lá? Chega bastante gente. E é muita gente que chega lesionado e chega com preconceito muito grande, né? Não é nem só preconceito, chega com muito medo. Porque fala assim, eu já fui num quiro que me fez muito mal. E aí, por causa de ter visto vocês em rede social, eu vim aqui porque eu falei, acho que confio nesse lugar, vou tentar. Mas chega muita gente machucada de verdade. Por ter ido numa pessoa que não sabia o que estava fazendo. E aí, quando vai ver, a pessoa não era quiro de verdade, né? Não é quiro-quiro no que a gente chama, a gente fala que é quiro-quiro. Quiro-quiro é quem fez realmente a faculdade, né? Porque, assim, existem muitas contraindicações da quiropraxia. Só que a gente só vai saber a contraindicação se a gente estudou a contraindicação. Sim. E aí, a gente tem que fazer uma série de perguntas antes da gente fazer o ajuste no paciente pra gente saber se a pessoa tem isso ou não. E essa galera, exatamente, e essa galera não faz, né? Não esquece que existe anamnese, chega lá, isso é de onde? Lombar, tá bom, deita na maca. Jesus, que medo. Aí tem muito caso que a galera sai travadaça, assim. E a pessoa chega com muito medo pra gente. Aí até você desmistificar tudo isso do paciente, pra ele poder entender que realmente o que você tá fazendo é uma coisa séria, que você sabe o que você tá fazendo, leva um tempo, né? Até a pessoa você conseguir ganhar realmente a confiança do paciente para ele deixar fazer o que tem que ser feito. E de quanto em quanto tempo, vamos supor, você precisa fazer um tratamento? Porque geralmente em uma sessão só não se dá jeito, né? Eu tô falando besteira ou não? Não. Porque pelo menos é até onde eu vejo, né? Então, quantas sessões seriam necessárias ou melhor, de quanto em quanto tempo? Depois que faz os ajustes, a pessoa tá, minha saúde tá legal, tal... De quanto em quanto tempo a pessoa teria que voltar para fazer um novo ajuste? É como se fosse uma prevenção, vai? Exato. Na quiropraxia, assim, a gente sempre vai muito de acordo com o que o paciente tem e o que o paciente sente. Mas essa parte de tempo de sessão, a gente tem uma média, né? De 3 a 5 dias, seu corpo vai esquecer o que a gente fez e ele vai voltar porque ele acredita que é normal. E quando ele começa a voltar, a gente já precisa fazer de novo. Então, a gente começa uma vez por semana no início, normalmente. A não ser que é um paciente, nossa, muito travada, muito, até ali, né, ela chegou muito travadaça pra mim. Ela não conseguia mexer o pescoço. A gente começou 2 vezes na semana. Porque realmente eu preciso abaixar o processo inflamatório pra depois a gente começar a trabalhar no que tem que ser trabalhado de fato. Então, isso depende muito de como está o paciente. Mas, normalmente, é uma vez por semana. Assim que o paciente começa a evoluir, a gente vai para 15 dias, depois 3 semanas, uma vez por mês, e a gente vai espaçando. Tá. Também porque o corpo não pode ficar dependente, né? Como eu falei, tudo em excesso faz mal, até a quiropraxia. Então, a gente precisa ir espaçando aos poucos depois, mas normalmente uma vez por semana, que a gente começa os tratamentos. E a gente vai sempre sentindo, né? Eu sempre colho muito o feedback do meu paciente e dou um feedback para o meu paciente. De acordo com como o paciente vai sentindo, a gente vai sabendo, já pode passar, não pode passar. E a gente vai fazendo isso, sabe? Gente, é muito louco, porque a Lia é uma outra amiga. Aliás, a Lia já veio, passou por aqui também com a gente. E tá pra voltar, a Lia tá convidada, hein? Tem muita coisa pra gente falar ainda. Inclusive, tem uns projetos novos aí, mas isso vem mais pra frente, eu falo com vocês. Mas quando eu levei a Lia lá... Qual que é o nome da clínica? Quiropraxia Paulista. Quiropraxia Paulista. É lá na Avenida Paulista mesmo, Isso. no número... 326. Avenida Paulista, 326. O andar é... No 4º andar. Então, Avenida Paulista, 326, 4º andar. Isso. Então, gente, quando eu levei a Lia lá, juro por Deus, ela tava assim. Tava. Deixa eu ficar reta aqui. Ela tava assim, ó.
Fala, amiga, seu pescoço não tá normal. Ela, não tá mesmo, amiga, tô torta, tô sentindo. Eu falei, não, você tá mesmo. Tipo, sim, você, né? Então, quando ela saiu de lá, ela já saiu aliviada. Né? Por mais, e ela não tava andando direito, cara. Parecia uma vovozinha, assim, andando. E depois que a gente saiu, que aí falou, ela vai ter que voltar, tá? Ela falou, amiga, eu tô outra pessoa. Eu falei, tá mesmo, o seu pescoço já tá normal. Mas leva um tempo e tem que ter também a disposição do atendido, né? Do paciente. Exatamente. Porque às vezes você fala, não vou voltar, que eu já tô bom. Ok, passa um tempo, você volta normal e às vezes até pior do que você tava antes. Exatamente. Né? Eu até falo pros pacientes, eu falo assim, se você não quer fazer agora o que tem que ser feito, eu não vou precisar falar quando você vai voltar. Você vai sentir, você vai voltar. Porque você vai perceber que seu corpo já não tá como tava antes. Você vai perceber que você tá precisando fazer o que você fez antes que te melhorou, mas assim, melhorou durante 3, 4 dias, 5 dias. E aí depois desses dias você vai falar assim, caraca, já voltou, realmente. Ela tava falando a verdade, tem que voltar lá. Então muita gente fala, não vou deixar marcado pra semana que vem ainda, vou ver como eu vou me sentir. Falta 2 dias pra dar uma semana, um dia pra dar uma semana, a pessoa já liga, então, eu queria marcar e tal, não sei o quê. Agora não tem mais horário, querida. Tá louca. Mas é exatamente isso, sabe? A galera sempre fala assim, eu achei que eu consegui ficar mais tempo. Eu falo, gente, se a gente tá falando que é mais ou menos tanto tempo, é porque é mais ou menos tanto tempo. Não discute, sabe? Você estudou, né? 4 anos, não foi um final de semana, ok? Exato. A partir de que idade que pode fazer? Isso é uma pergunta muito comum também. Nasceu, pode fazer. Oi? Gente, você já fez em recém-nascido? Tipo... Recém-nascido, não. Eu tenho uma paciente que é a Maia, né? Ela tem 1 ano. 1 ano e 2 meses. E qual que é o problema da Maia? Você pode falar ou não? Posso. Tá. A Maia, ela tava andando e aí, em vez dela andar com as perninhas iguaizinhas, uma perna tava abrindo. Uma das perninhas dela tava abrindo, ela não dormia muito bem, tinha muita cólica, né? E aí, depois que ela começou a fazer, a mãe dela até falou, Fernanda, vai morar na minha casa. Porque a Maia dormiu, mas ela dormiu de um jeito. Eu falei assim, porque relaxa, né? Realmente. Então, nasceu, você já pode começar a fazer. Existe até uma especialização, né, dentro da quiropraxia, que é a quiropraxia pediátrica. Acho que tem pouquíssimas pessoas no Brasil que têm essa especialização. Hoje tem uma quiro que ela é especialista em... Acho que é a única que tem em São Paulo, por sinal. O nome dela é Lilian. Ela é muito boa, realmente. E é muito louco as coisas que dá pra fazer com criança. Você olha e você fala assim, como assim? Porque melhoram as coisas que você nunca imaginaria que ia melhorar, sabe? Porque a resposta com a criança é muito mais rápida do que com a gente, né? Sim. Então, a resposta é muito grande, muito rápida. A própria Maia, da perninha dela, na primeira sessão ela já estava andando normal. Aí, depois de uma semana e meia, mais ou menos, a mãe dela falou, Fê, tá começando a voltar. A gente ajustou de novo. Eu ajustei ela 3 vezes, já nunca mais voltou, sabe? Então, para um adulto seria, sei lá, 10, 20 sessões, a Maia foram 3. Isso tem a ver vamos supor, antigamente, né? Com a gente que é antiga, usava aquelas botas ortopédicas, né? Isso tem a ver, então, de repente você dá aquele ajuste, como é criança, né? Tá em formação ainda, tal, então vai ajustando, a pessoa às vezes nem precisa. Pode também, né? Vai depender muito do que tá causando. Se a pessoa tem uma anomalia, né? Se a pessoa tem realmente uma diferença anatômica no pé, não vai adiantar. Tá. A gente vai ter que usar outras técnicas. Por exemplo, o que eu dou curso, que é o kinesiotaping. É aquela fita, eu consigo estabilizar e dar uma estabilizada no tornozelo, por exemplo, para ficar no posicionamento certinho. Tá. Que aí seria o mesmo contexto da bota, só que muito mais confortável e não tem que tirar para tomar banho. Você fica durante um tempo, de 3 a 5 dias. Então, mais ou menos aquilo ali, sabe? Mas o ajuste em si, quando você tem a diferença anatômica, não vai adiantar. Aí você usa essa técnica. Se não é a diferença anatômica, é só algo que tá mal posicionado, aí adianta sim. Como é que é o nome disso? Do quê? Kinesiotape? Kinesiotape. Kinesiotape. Que é uma fita, né? A bandagem elástica. Que ela tem colorida, né? Exato. Tá. Jogador de futebol usa muito no joelho, né? Cantor também usa, às vezes. Sabe o que tá usando muito agora? Pós-operatório.
estão usando muito para pós-operatório. Sim. Estão usando para drenar, né? Que tem as aplicações de drenagem, aplicação de várias coisas que você pode fazer. Mas para pós-operatório estão usando muito também. O pessoal começou a conhecer também por conta de pós-operatório. E quem tem joanete? Joanete a gente passa alguns exercícios, né? Tem um exercício que você coloca, sabe xuxinha de cabelo? Sim. Você coloca um em cada dedão e você fica abrindo e fechando o dedão assim, pra fortalecer. Mas e quem já tem aqueles, porque minha mãe já tá indo pra cima do Já tá dedo, indo assim, pra cima do meu dedo. cunhado é cruzado, ele tipo, tá assim o tempo inteiro. Aí quando já tá nesse Não caso, tem. assim, não tem muito o que fazer. Por isso que a gente fala, quiropraxia tem que ser feita desde criança. Porque você vai prevenir coisas. Por que a gente tem a mania de esperar acontecer para depois tratar, se a gente pode prevenir antes mesmo de acontecer? Eu já vou começar a fazer no meu, porque é genético, né? É, exato. A minha irmã não tem, o meu irmão não tem, mas o meu já tá começando a querer. E aí fica só aquele ossinho aqui, né? Mas o pé tá normal, então já vou começar a já fazer começa a fazer o exercício. xuxinha. Xuxinha. Me aguarde que eu vou fazer. Mas é muito isso, da gente tentar sempre tratar algo que já acontece, né? E não prevenir antes mesmo de acontecer. Que na quiropraxia a gente sempre tenta fazer isso. Mostrar para as pessoas que a gente precisa prevenir e não tratar. Tanto que a quiropraxia foi feita para ser uma prevenção e não um tratamento. Só que é difícil a gente fazer uma prevenção nas pessoas que não querem prevenir. Vocês atendem plano de saúde? Ou não? Não, atende. porque a quiropraxia não é regulamentada no Brasil. Que absurdo! Pelo amor de Deus! Vamos regulamentar isso daí. Exatamente. A ANS. Já tem anos que a gente está tentando regulamentar a quiropraxia no Brasil, mas o nosso número é muito pequeno, né? A gente é muito pouco ainda, porque as salas de aula já estão bem maiores do que eram antes. Mas a gente está começando a tentar crescer ainda mais a quiropraxia, porque como tem essa briga aí, né, no meio da área da saúde, a profissão é minha, a profissão é especialização, é aquilo outro, até agora não consigo regulamentar. Imagina, eles regulamentaram o reiki e não regulamentaram a quiropraxia. Mas é por causa da outra classe que... Qual é a outra classe? Vamos fazer uma briga! Os físios, né? Os físios, eles tentam sempre... Eles estão tentando fazer com que a quiropraxia seja especialização deles. Na verdade, não é uma profissão. A gente tem 4 anos de estudo para começar a fazer o que a gente faz. Então, não dá para ser considerado como especialização. Porque se for assim, eu sou da área da saúde, eu vou fazer especialização em ortopedia agora também. Mexo em osso já, vou ser médica. Não se fosse é? assim, eu poderia fazer isso. Sim. E não é o caso, entendeu? Então, por a gente ser um número menor, eles acham que eles podem fazer assim, agora é meu, vem aqui, coloca embaixo do braço e sai andando. E não é assim. É o do final de semana isso. Exatamente. Então, por causa do número, a diferença de número, que eles são muito mais do que a gente. Então, a gente até agora não conseguiu. Toda vez a gente tenta fazer regulamentação, quando vai pra votação, eles votam e eles são muito mais votos que a gente, então a gente perde. Mas eles ainda não conseguiram pegar, porque a gente tem algumas coisas que dá pra mostrar que a gente realmente é uma profissão independente e tem que ser independente. Mas aí a gente não consegue regulamentação. Mas em breve a gente vai conseguir, com fé em Deus. Que é muito louco isso, porque aqui no Brasil é assim, enquanto nos Estados Unidos, a galera vai primeiro no quiro pra depois no ortopedista, sabe? Quiropraxia é muito mais forte, é muito mais, tipo... Cada esquina que você vai tem um consultório de quiropraxia. Porque as pessoas sabem que quiropraxia é importante e tem que ser feito desde sempre. E funciona, né? Então, por isso que eles sempre fazem. Lá tem uma faculdade de quiropraxia. Não é, tipo, um curso de quiropraxia dentro da faculdade. É uma faculdade. É como se você pegasse uma faculdade inteira, um campus inteiro, é o campus inteiro de quiropraxia. Caraca. Lá é outro nível, assim, quiropraxia. É outro nível. Espero que a gente chegue nesse nível um dia. Não, e vocês estão localizados no coração de São Paulo, né? Ali e a Berrini, hoje, são, cara... Não vou falar também da Zona Leste, porque tem também no Tatuapé, também tem ali na Anália Franco. Mas ali no coraçãozinho mesmo, cara, você desceu no escritório, você tropeçou, você tá lá dentro da clínica, né? Exatamente, tanto que a gente atende muita gente que realmente trabalha ali perto. Tanto que o pessoal fala, nossa, por que é tão cheio nos últimos horários? Eu falo, porque é exatamente o horário que a pessoa tá saindo do trabalho e tá vindo. A galera vai, o pessoal vai, que roupa eu vou? Eu falo, gente, eu atendo gente de terno todo dia, porque a galera sai do trabalho e vai pra lá.
Então, roupa e tal, essas coisas. Porque realmente as pessoas saem do trabalho e vão direto. Lá é muita gente. Você falou da Anália Franco, em breve vou abrir uma clínica pra mim na Anália Franco, hein? Demorou. Em breve eu vou abrir uma clínica minha, né, na Anália Franco. Eu quero ficar mais perto de casa também. Sim. Mas vou atender. Eu amo muito a clínica que eu atendo hoje, né, que é a Quiropraxia Paulista. Eu falo que eu vivo mais a clínica do que a minha própria vida, sabe? E eu amo muito, então eu não quero sair de lá, mas eu quero ter uma clínica minha também e vai ser lá na Anália Franco. Exatamente. Quando você falou, eu pensei. Tá do lado da minha casa. Oi! Pode contar. Quando você abrir, você me fala que eu já vou divulgar também. Pode deixar. Esse ano rola. Projetos para esse ano. Tem que, assim, eu falo muito com médicos aqui também, né? E eu gosto muito de cuidar da saúde. Sempre gostei, na verdade. Só que eu fiz umas coisas erradas, né? Eu fumei, eu bebi, enfim. Então, eu me arrependo? A vida de jovem, não, né? Mas eu ainda sou jovem. Mas não faço mais porcaria. Porque as minhas porcarias eram essa, era álcool e cigarro. Nunca gostei de droga, graças a Deus. Mas a gente vai unindo, né, as pessoas. Então, às vezes, eu te apresento um, que apresentou o outro, que apresentou, olha isso, né? E um vai indicando o outro e fica muito, né? Eu falo que é a teia do bem. Exato, né? A gente vai tecendo o fiozinho do bem. Então, as pessoas vão subindo no bonde e vai todo mundo junto, cara. E é muito louco isso em relação à medicina, porque antes a gente não era bem quisto pelos médicos. Eles não entendiam o que a gente fazia, tanto que era muito difícil você ver um médico fazendo quiropraxia ou indicando um paciente para quiropraxia. E, hoje minha agenda, sei lá, hoje, assim, eu tenho pelo menos uns 10, 15 médicos que são meus pacientes. Aí. Tá vindo muito paciente com guia médica, falando, estou orientando a fazer tantas sessões de quiropraxia. Eu falo, gente, isso é muito louco, porque antes eles não gostavam da gente. Eles falavam que a gente machucava, eles falavam que não fazia sentido, que o efeito era só psicológico. E hoje em dia não, hoje em dia eles falam, tá aqui a guia, vai lá, procura tal clínica, tal lugar, faz tantas sessões, sabe? E faz reembolso ou não? Reembolso tem alguns planos que fazem, mas não são todos, tá? Porque como não é regulamentado, né? É verdade. Meu Deus. Gente, por favor, né? Até imposto de renda, viu? A gente não consegue. Como é que pode? É Brasil mesmo, né? E assim, a faculdade é nota 5 do MEC, tá? Que é a nota máxima do MEC. É nota 5 no MEC, o curso. A maior nota que tem do MEC que tem é 5, né? E a gente é 5. Então, tipo, tanto que a gente ficou mó feliz na época que, quando eu entrei, foi o primeiro ano que a gente conseguiu atingir a nota 5 no MEC, né? E aí o coordenador do curso ficou mó feliz, até falou com a gente e tal. Eu fiquei, muito louco, né? A gente é nota 5 no MEC e não é regulamentado. Que isso, cara? Mas vai ser, em breve vai ser, porque vai começar a girar, já gira, né, senhores? Sim. Já gira um capital grande. Sim. Né? E aí, que assim, se eles não ganham, eles não liberam. Exatamente. Né? Graças a Deus, hoje gira bastante já. É que antes também não tinha muita clínica, né? Eram poucos quiros. Sim. Hoje em dia, São Paulo tá lotado de clínica. Tem muita clínica. Mas quanto mais vocês divulgam, É. melhor é. Sim. Né? Porque a demanda lá, pelo que eu vi, é bem grande. Para conseguir um horário lá, gente, pelo amor de Deus. É. Ainda bem que eu tenho horário depois de amanhã. Mas pra achar horário lá na clínica é puxado mesmo. Eu fico olhando assim, eu falo, meu, às vezes... A semana passada, uma amiga minha falou assim, quero passar com a Fernanda. Não, só tem daqui 15 dias. Aí minha amiga ficou tipo, caraca, eu quero passar com a Fernanda. Não, só tem daqui 15 dias. A minha mãe, ela tenta ir lá fazer sessão comigo. Eu falo, mãe, essa semana não dá, só semana que vem. Putz, grila. Nem ela eu consigo atender, eu não consigo atender ninguém, assim. Outra coisa importante. Quando a gente chega lá, tem uma maca diferente. Ela levanta aqui, ela abre ali, do jeito que você deita ali, ela fala, não, deixa eu levar, deixa eu mexer aqui. Que aí ela mexe, vai posicionar, faz plá, então faz plá na coluna e plá na maca também. Né? Tem a técnica, né, que a gente usa o drop da maca, que aí a gente usa para alguns casos mais específicos. Eu uso muito pouco até, eu prefiro sempre o ajuste mais manual mesmo. Mas tem o drop da maca, que é uma alavanca que a gente puxa realmente porque faz esse pleque na maca.
Que aí a gente faz alguns ajustes, principalmente de membros, quadril, ombro, a gente faz bastante no drop da maca, que faz um barulhão. Aí o povo fica com medo. Pô, que isso? Na sala, que dá pra ouvir da sala do lado, que isso? Tá batendo a pessoa, fazendo isso, né? Eu falo, não, é a maca, cara, não é a pessoa, Você sabe não. que eu tava, no ano passado, eu tava correndo de kart. Uhum, E eu quebrei a costela no ano retrasado. sim. E a gente usa um protetor de costela. Nem todo né? mundo usa, né? Eu falei, não, me dá um protetor. Como eu já corria antes, eu sei que tem. E eu falei, me dá um protetor. Eu falei, você sabe que tem? Eu falei, sei, eu preciso porque eu quebrei a costela. Não, pelo amor de Deus. Então, o kart faz isso aqui com a gente, né? Joga muito. né? E aí me pegaram numa curva, o cara queria me passar, não tinha espaço pra ele pegou atrás do meu, e eu, pá, bati do lado da onde eu tinha fraturado. Nossa! Sim. Aí eu fiquei toda torta mesmo. Aí liguei no Akiro, lá do Tatuapé, e fui lá também. Foi o que me resolveu, gente. Sim. Né? Mas o meu foram 10 sessões. É que assim, é que precisa primeiro fazer a primeira. Eu falo, né, que os tratamentos eles têm fases. Provavelmente você não fez uma fase só, em 10 sessões. Você começou uma vez por semana, você foi para 15 dias. Sim. Que aí você vai evoluindo as fases. Então, normalmente a gente passa uma quantidade de sessão assim, pra gente conseguir concluir as fases do paciente, sabe? E a gente precisa de mais pra poder concluir, mas normalmente a gente passa de 10 a 15 pra poder concluir a fase completa. As fases, né, completas. São normalmente 3 fases de tratamento. Pra concluir tem que ser pelo menos de 10 a 15 sessões. 5 sessões a gente não consegue. Uma sessão a gente não consegue. Tem Que é casos aquela que vai coisa, mais. se a gente chega na fase aguda, né? Na Exato. fase da dor, da inflamação e tal. E aí vai desinflamando, é onde você vai conseguindo. Exato. É isso? Eu preciso ir, no início, eu vou sempre focar um pouco mais onde está mais inflamado, né? Que eu preciso tirar esse processo inflamatório. Depois eu consigo moldar mais e fazer uma coisa mais lapidada no seu tratamento, sabe? Já tirou o processo inflamatório, já consigo mexer melhor, porque se o paciente chegar muito travado, ele não consegue nem fazer o posicionamento que tem que ser feito, sabe? Ai, vira de lado. Tá, eu não consigo mexer direito. E aí, como é que eu vou virar de lado? Ai, faz isso, faz aquilo. Não consegue, sabe? A gente não consegue encostar direito, porque a gente vai estar literalmente colocando o dedo na ferida, né? E um idoso? O idoso pode também fazer. Pode, deve fazer. Eu tenho até vídeo lá no perfil lá da clínica, eu ajustando minha avó. Ah, bonitinho. Eu gravei com a minha avó. Super pode fazer, deve fazer, né? Porque a gente ajuda muito na parte de dor, né? A artrose, ela piora por falta de movimento. Tá. E as pessoas acham que, eu tô com dor, eu tenho que ficar em repouso. Não. Não tem que ficar em repouso. Tem que mexer. Eu comparo o nosso corpo com a porta. A porta foi feita pra ficar fechada? Não. Ela foi feita pra abrir e fechar. Sim. Se eu deixar ela fechada durante 50 anos, quando eu abrir, ela não vai abrir. Nosso corpo é a mesma coisa. Foi feito pra movimentar, porque é isso que a gente movimenta. Então a gente precisa movimentar pra ter movimento. E a artrose, que é uma doença muito comum em idosos, acontece por falta de movimento. Hoje tem até nos jovens também, tem Exatamente. jovens com artrose, artrite, artrite Reumatoide. reumatoide e tal, e o caramba 4. Artrite reumatoide é uma coisa mais, que eles falam, sentimento, essas coisas? Tem alguma coisa a ver ou você acha que não? Eu acho que tudo no nosso corpo acontece, né? Na quiropraxia a gente sempre fala isso, por 3 fatores de estresse: físicos, químicos e emocionais. Então a parte emocional também conta bastante. A artrite reumatoide, ela hoje em dia tá ficando cada vez mais comum, né? Mas uma coisa que eu falei até há um tempo atrás eu falei, isso vai acontecer. A galera vai começar a ter um pouco mais de artrite reumatoide. Porque o teste que você faz para artrite reumatoide é o mesmo teste que a gente faz para Covid. O reagente é o mesmo, que é o PCR. E aí a proteína C reativa acusa tanto no Covid, tanto na artrite reumatoide. E aí quando eu vi qual que era o teste que era feito, eu falei assim, faz muito sentido. E aí, agora, tem um monte de gente tendo artrite reumatoide. Tanto que tem estudos mostrando que a Covid pode estar influenciando nas pessoas terem mais artrite reumatoide do que tinha antes. Tá vendo, gente? Voltem lá uns 3 podcasts, Dr. Daniel Pratan. Ele falou isso também? Nós falamos sobre a Covid, o porquê, né? Aliás, você tomou as vacinas ou não? Tomei. Todas? Tomei, todas. É porque eu só tomei 3 e eu não tomo mais nenhuma. Eu nós tenho falamos medo, sobre né? isso. Então, mas nós falamos sobre isso por conta
das reações que estão tendo Sim. por conta da vacina, né? Mas aí vocês voltam lá, vão Pra assistir, poder doutor assistir. Daniel. E tá tendo mesmo, tá tendo muito. Tem muito paciente que chega com muita dor articular. Ai, depois que eu tomei a vacina, depois que aconteceu. Ou depois que eu tive o Covid. Tem muita gente assim, realmente. As minhas dores na perna, que nem na minha perna esquerda, atualmente eu tô com dor, mas eu acho que é por conta da coluna mesmo, né? É porque irradia, né? Irradia. Nervo de lombar vai direto para membros inferiores e órgãos sexuais. Então, o primeiro lugar que vai pegar é realmente membro inferior. Gente, tem gente que fica com negócio, né? Sabe o que acontece? Dificuldade de segurar urina e fezes. Tanto que isso é uma coisa que quando a pessoa tem uma hérnia muito grande lombar, a gente já pergunta logo. Tem dificuldade de segurar urina ou fezes? Porque se tem uma compressão muito grande do nervo, a pessoa já começa a ter essa diferença. E a gente não pode mexer. Nesses casos a gente já não mexe. Porque a compressão é tão grande que se a gente mexer pode comprimir mais. Caramba! Mas Olha aí, tá vendo? você tem que estudar 4 anos pra poder saber isso. Senão você não sabe e acaba fazendo besteira. Entendeu? Sensacional. O que você diria pra galera? Sobre pra fazer aquilo. Qual que é? Tipo, olha, você tá sentindo isso? Vai lá na clínica. Então, hoje em dia as pessoas têm muito problema em relação a celular e computador e ficar muito tempo sentado. Então, se você tá começando, que são as coisas mais principais hoje em dia, né? Tá começando a ficar com o pescoço mais pra frente, ombro mais pra frente, posturinha de camarão, que a gente chama lá na clínica, é quando a pessoa começa a ficar assim. E isso já tá começando a gerar dor aqui, dor de cabeça, problema de bruxismo por conta de estresse, quiropraxia pode ajudar, né? O que a gente mais faz hoje em dia dentro do consultório realmente é isso. E presta atenção em relação à posição que você está sentado, se a sua lombar está apoiada onde tem que estar. Eu, por exemplo, tô aqui o tempo todo sentada errada. Eu tô com a perna cruzada o podcast inteiro. É tipo eu, né? Tô morrendo de dor, mas tô aqui. Porque o certo é a gente ficar com a perna, né, apoiada as duas certinhas, porque a gente tem os isquios, né, que é os ossinhos aqui da bunda para poder sentar. Assim. Coluna apoiada, pernas apoiadas. E sempre tenta trazer o celular mais pra cima, né? Não deixar muito pra baixo. Então, tudo isso vai influenciar. Computador na altura dos olhos, que dos meninos tá errado, por sinal. Ih, Borel! Aí, ó. Tá errado. Agora vocês vão ter que mexer aí, vai ficar na postura errada, vai ter que ir lá na clínica. Esse computador tem que estar mais pra cima. E assim, é mais ou menos isso. Tá vendo? Porque a altura do olho, né, sempre o computador, uma cadeira confortável. Então, o que mais eu falo para os pacientes hoje, trabalhem confortáveis. Se você está trabalhando, tá terminando de trabalhar e você está com dor, tem alguma coisa errada. Então, observa essas coisas. E tem que ter aquele negocinho também, não tem? Pra apoiar o pé assim? Porque senão, principalmente para quem é baixinho, né? Porque não consegue apoiar a perna, aí faz isso aqui, ó. Pra tentar apoiar, sabe? E não é certo. Arrasta o bumbum lá pra trás, sabe? Pra poder tentar ficar sentada certinho. É que a mesma coisa no carro. É. O povo coloca o coisa assim, ó. E dirige assim. Exato. Fica Cara, como é que consegue, malandro. meu? Aí entra no meu carro, eu tô lá e tal, falo, nossa, tua postura pra dirigir e tal. Eu falei, cara, é minha coluna, eu tenho que apoiar minha lombar, senão tudo adormece, os dedos adormecem, tudo adormece. É, problema neurológico. O meu, de uma semana e pouco, depois que eu comecei as gravações, começa a doer tudo, porque a minha postura muda lá, não tem como, eu tô, né, com as perninhas balançando e tal. Cara, eu acordo, às vezes aí os dedos estão, aí tem que massagear, não sei o quê. Cara, é sofrido, né? Mas é o que eu falo pra todo mundo, se você não quer sofrer, começa a cuidar antes, né? Porque... Por isso que eu vou lá na clínica, gente. Clínica São Paulo, lá na Avenida Paulista, número... 326. 326, quarto andar. Então, quarto andar. Já agenda seu horário. Eu vou deixar, a gente deixa aqui nos comentários, não, na descrição, deixa o endereço, deixa o telefone para contato, para poder marcar tudo direitinho. Nas redes sociais também eu vou deixar. E, gente, eu não tenho nem o que falar. Ficou alguma coisa que você gostaria de ressaltar, para falar? Não, é só o pessoal saber que a gente é uma profissão, que a gente precisa regulamentar. E se você tem dor, não deixa de procurar, porque assim, você não existe a possibilidade, quando você tá passando com um profissional correto, não existe a possibilidade de você ficar mal após a sessão, tá? De acontecer alguma coisa ruim. Então,
Marca, não tem medo da gente, não. A gente é bonzinho, a gente faz o bem. É bonzinho mesmo, gente. A gente sai de lá Sai leve. renovado, parece estar nas nuvens, cara. Isso aqui, eu, por mim, passava todo dia. Pior que tem gente que fala isso mesmo. Não é? É, eu tenho uma paciente que ela fala que ela vai comprar casa do lado da minha casa. Ah lá. Vai me levar café da manhã todo dia, aí eu ajusto ela, depois ela começa o dia dela. Não, Fê, você tá ferrada. Você vai mudar lá pra Zona Leste, lá pra Anália Franco? Já era, meu. Todo dia. Uma vez a cada 15 dias eu tô lá. Mas é o Tomo necessário. café, mesmo que você não vai mexer em mim, mas eu vou lá e tomo um café. É, mas é. Tá, pode ir que vai ser muito bem-vindo. Com certeza. Depois você volta aqui pra gente falar aonde é, papapá. Sim, sim. Assim que eu concluir realmente esse planejamento, esse projeto, aí a gente... Já está concluído, no plano astral pelo menos. Já. Com certeza, eu jogo pro universo, eu já tenho uma clínica. É isso. Mas é isso. Esse é o segredo. Exato. Tá vendo? Com quantos anos? Eu? 19. Eu tô com 22. Aí, 22 anos. 19, gente. 18 fez. Ela fez 18 quando? Ontem. Então, por isso que ela pôde vir a louca. Mas, eu ó, sou bem novinha. você já sabia que era isso que você queria fazer? Desde... Não. A vida inteira eu falava que ia ser juíza. Eu fazia direito. Tudo a ver, hein? Bom, você faz direito, coloca coluna, direito, coloca... Mas, na verdade, assim, eu sou quiropraxista porque eu fui paciente de quiropraxia. Eu era atleta, eu fazia ginástica rítmica, aquela da fita, sabe? Sei. E eu fiz durante 11 anos da minha vida. Só que eu fiquei com uma lesão muito séria. E aí eu tinha muita dor, eu não conseguia assistir a aula da escola sentada na cadeira. Eu tinha que ficar andando atrás da sala o dia inteiro pra poder conseguir ficar em pé. Ou pra ficar sem dor. E aí eu fiz tratamento de quiropraxia com o meu mentor, né, que ele é muito bom também, lá em Salvador, que eu sou de lá. Soteropolitana, gente. Morava em Salvador, tá há pouco tempo. Aqui. E aí ele conseguiu resolver a minha dor. E aí eu ia, né, fazer a consulta e ficava lá um tempo. E aí eu falei, meu, isso realmente muda a vida das pessoas. E mudou a minha vida. Aí eu falei assim, se isso mudou a minha vida, meu objetivo agora vai ser estudar isso para eu conseguir mudar o máximo de vidas durante a minha jornada que eu conseguir. E aí eu comecei a estudar e fazer quiropraxia de fato, porque eu queria mudar a vida das pessoas como a quiropraxia mudou a minha vida, entendeu? Gente, que loucura, né? Missão, isso é missão, Exatamente. Gente. Exatamente. E porque eu falo assim, gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer quiropraxia. Eu ia fazer direito, tudo certo, que eu ia fazer direito, a vida inteira. Desde criancinha. E sua mãe falou alguma coisa quando você falou, não quero ser quiropraxista? Mas não era direito? Não, cadê minha juíza? Até que não. A minha família é muito, sempre foi, né, muito tipo, você tem certeza que é isso que você quer? Então tá bom. É excelente quando tem apoio familiar, né? Me apoiaram muito na época do esporte em si, que é um esporte que sofre muito, né? A gente sente muita dor. Então eles me apoiaram na época do esporte. Quando eu falei que eu queria fazer quiropraxia, apoiaram. Aí eu falei, não tem quiropraxia em Salvador, vou ter que ir pra São Paulo. No início ficaram meio assim, mas apoiaram, sabe? Tipo, todo mundo da minha família, eles apoiam bem as nossas decisões, né, pra vida. Que eu acho que é o certo, né, também. Que assim, todo mundo tem que errar e tem que acertar. Com certeza. Então, mas eles me apoiaram, assim. Quando eu falei que ia fazer quiropraxia, eles apoiaram. Eles não foram contra, não. Sensacional. Fê, gratidão de você ter aceito vir. E que Deus abençoe essa nova caminhada tua aí, essa clínica nova que tá chegando. Já tem até cheirinho de novo. Sim. E quando for fazer a inauguração, me chama. Chama, lógico. Porque eu faço questão de estar lá na inauguração para fazer uma festa, para comemorar junto. Sim, né? sim. E depois de amanhã a gente vai se ver. Então, gente, depois de amanhã não, amanhã. Amanhã, que eu tô gravando. É gravado o programa, tá, gente? Hoje é segunda, vai passar amanhã, terça, e na quarta eu vou lá na clínica. Então, se quiser deixar alguma mensagem para os seguidores, aliás, qual que é a rede social? @ A da clínica ou a minha? As duas. A minha é febraga.quiro. @ febraga.quiro. O Quiro, gente, é Quiro. Exatamente. Beleza? Não é com K, não. E da clínica é quiropraxia paulista. Quiropraxia Quiropraxia paulista. São Paulo é ótimo. Quiropraxia paulista. Quiropraxia é um X antes do I, tá? Quiropraxia paulista. E o telefone para contato?
Tenho que olhar. Pode olhar. Que eu não sei, eu vou passar o número da central de atendimento, tá? Porque lá na clínica a gente tem a central e tem a recepção. Da central de atendimento é pra marcar a primeira consulta. O número... Cadê? Aqui. 911 05 01 23. 911 0501 23. Exatamente. 90501 911 0501 23. Pronto, é esse. Que aí vocês conseguem marcar, mas pelo Instagram também as meninas respondem pra poder marcar. Só manda mensagem que elas já respondem. Tá certo. Tá bom? Gente, gratidão. Espero que nós tenhamos dado aí uma luz para vocês. Então, o meu recado para vocês é o seguinte. Seguinte é ótimo. É o seguinte, procurem um quiroprata. Sim. Mas aquele que estudou 4 anos, tá? Não o do final de semana, pelo amor de Deus. Senão você vai lá naquele que o barato sai caro, hein, gente? O barato sai caro. Então, vai lá na clínica, ou então procura a Fê, entendeu? E pronto. Aí vai dar jeito pra você e eu tenho certeza que vai. Com certeza. Tá A certo? gente resolve. É isso aí. Gente, Beijo. boa terça pra vocês, boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser.